Muito obrigado por terem vindo. Para mim é um gosto muito grande, não conhecia esta zona nova. Meu nome é Rui Cardoso Martins, já agora. Sou jornalista, escritor. Durante muitos anos escrevi e voltei a escrever agora no Jornal de Notícias, uma crónica no Jornal Público, que se chamava Levante-se o Réu, no qual acompanhei um bocado o cotidiano dos tribunais portugueses, de maneira que hoje já conseguimos começar atrasados, num dia de tempestade e com um microfone que já se usa no teatro. Acho que temos assim uma espécie de bom começo para uma conversa que espero que seja profunda, informal e livre sobre o cotidiano dos tribunais portugueses, toda a questão da justiça que está, como todos sabemos, sempre inquinada pela questão do segredo de justiça, de fugas, de corrupções, cada vez mais inquinada. Neste momento o mundo do futebol também já se apropriou deste grande tema. A questão do acesso da justiça a pobres e ricos, que acho que sinceramente que é um dos problemas mais graves de todos os países, mas em Portugal continua, infelizmente. Mas por outro lado temos a possibilidade de ver, eu sou nesse aspecto, permitam-me que diga, uma testemunha, o trabalho diário, o trabalho cotidiano, duríssimo, na minha opinião, de tantos juízes, magistrados, funcionários, que, na expressão feliz de um magistrado que aqui aparece, neste livro do Daniel Seabra Lopes e do Ricardo Gomes Moreira, se chama Com a Devida Vénia, Com a Devida Vénia vou citar, isto é uma linha de produção, uma linha de montagem, em que é preciso, apesar de tudo, ter uma extraordinária capacidade de trabalho e de abstração e de conhecimento. Já estou a falar demais, vou passar aqui a palavra ao distinto amigo, fomos colegas de página durante muitos anos no Público, Francisco Teixeira da Mota, mas em que temos de ter noção de facto que é uma vida dura. É uma vida dura e muitas vezes pouco não é apreciada, pouco justificada, reconhecida pela generalidade dos portugueses. Eu vou passar com todos os problemas que há, com tudo que nós sabemos, mas quem acompanhou, como eu acompanhei, e este livro para mim é particularmente curioso, interessante, de ver que um estudo académico que, apesar de tudo, passa por uma linguagem bem mais informal, consegue mostrar aquilo que se passa no cotidiano dos tribunais. E muito obrigado mais uma vez, e vou passar aqui por uma análise mais profunda ao Francisco Teixeira da Mota. A análise mais profunda é uma hipótese. Eu queria também, em primeiro lugar, agradecer à Fundação. Acho que esta coleção é ótima. Acho que estes livros é sempre um prazer. São um prazer estético, não é? São sempre objetos bonitos e bons e consistentes e têm a dimensão certa. Quanto ao Rui, pois, realmente, para além de colegas de página, somos amigos, e o Rui, de facto, fez essa secção Levante-se o Réu durante anos do Tribunal de Polícia. Primeiro, não era lá quando estava lá no Palácio da Justiça, lá ao fundo. E, portanto, tem um conhecimento muito direto desta realidade e que fazia de uma forma muito interessante. E cumprimentar, naturalmente, os autores que não conhecia e que, digamos, me surpreenderam. Surpreenderam porquê? Este livro, não sei quem já leu, quem não leu, eu aconselho muito a ler, mas é um livro um pouco surpreendente para quem trabalha no mundo da justiça. Porquê? Porque este livro, nós pensamos, um livro sobre a justiça, vai tratar das questões da justiça, dos problemas da justiça, aliás, como o Rui, de alguma forma, agora começou a dizer, mas não trata. Isto é um retrato, digamos, neutral, de alguma forma, sobre um cotidiano, sobre pedaços, fatias da justiça, mas que faz um bocado de confusão. A mim fez um bocado de confusão. Porquê? Porque há uma atenção, quer dizer, no fundo, estes dois antropólogos desceram a uma tribo tupi,
qualquer perdida aqui nesta zona, neste território estranhíssimo que é o Campos de Justiça, e eles vieram com os seus artefactos analisar e observar e relatar o que é que tinham visto no meio desta malta, desta gente da Justiça, que são, pronto, em vez de usarem tocados e coisas e de fazerem com tambores, mexem em processos e entram em salas e saem, mas no fundo eles estão como uns cientistas que desceram a esta realidade. E que é estranhíssimo para mim, não é? É um bocado estranho, mas é muito engraçado. Eles mesmo começam logo no princípio, começam 2 antropólogos partem à descoberta dos trabalhos portugueses. Uma pessoa está a vê-los a partir armados com mochilas, picaretas, lâmpadas e tal. Epá, vamos lá ver estes bichos, como é que são estes personagens e tal, que somos nós. Por acaso nós, eu, enquanto advogado, menos, porque o trabalho debruça-se mais sobre o trabalho dos juízes, dos procuradores e aquilo que eles chamam os elementos exteriores aos atores judiciais, que são os clientes, os nossos clientes, não é, que andam cá, desde as crianças aos arguidos, mas realmente o que lhes interessa a ele é verem isto como pronto, somos uma tribo, vão ver os nossos tiques, os nossos comportamentos, como é que nós nos comportamos, quais são os nossos códigos entre nós, vem ver. Isso é curioso, mas para mim foi estranhíssimo. A minha primeira leitura disse, mas eu isto já sei tudo, só que não sei nada, porque eu nunca me vi assim. Mas aquilo não é nenhuma novidade, porque tem coisas do género. Eles dizem, são 2 antropólogos, partem à descoberta, permanecem cerca de 3 meses, progressiva imersão dos antropólogos no terreno. Eles dizem, houve uma progressiva. Eles chegaram cá, entraram aqui no Campo de Justiça e foram mergulhando neste mundo em que nós vivemos. E participando. Obviamente. Participando, pois que é a observação participante. Exatamente. Tá bem, mas há esta noção da imersão que eu acho giro, de estar de escafandros e tal, com ligação ao oxigênio, e vão vendo. E depois escrevem sobre isto, não é? Tem as notas de campo. O Ricardo mais centrado nas dinâmicas da interação nas salas, que tem a ver mais com as questões de direito de família, com as audiências que tiveram, e o Daniel mais sobre os julgamentos propriamente dito, porque esteve mais na área de crime, penso eu, que é no fundo um pouco esta separação. Bom, mas tem estes fé-diversos, eu não resisto, porque isto para mim é fascinante poder ver a justiça quase parada, frame by frame, quer dizer que vai assim. O funcionário de justiça chega às 14h03 e dirige-se à porta da sala de diligências, ponto. Usando uma das chaves do molho que tira do bolso, abre a porta, traço, deixando-a escancarada, fecha, traço, e faz-me sinal. Eu acompanho entrando na sala e aguardamos alguns minutos. Isto para nós não existe, quer dizer, porque isso é tão evidente, é como estar a dizer que estamos a respirar. Inspiramos, expiramos, estes gestos todos, que são os rituais da justiça, de facto, que eles vêm aqui denunciar-nos, apontar-nos, iluminá-los, mostram um pouco estes interstícios. Falando dele mesmo, pôs o caderno sobre a grande mesa da sala de audiências, da qual tenho uma perspectiva privilegiada sobre todo o espaço, e preparo-me para me inteirar da diligência que decorre. Nós não nos preparamos para inteirar das diligências, nós estamos mergulhados de facto das diligências, só quem está de fora é que se prepara para inteirar da diligência. A diligência para nós não nos inteiramos, fazemos parte dela, não é? Fazemos a própria inteira. E isto é muito interessante, quer dizer, é muito divertido depois de eu perceber. Confesso que, ao princípio, espantei-me de tal maneira que tive de, claro, mandar um mail para uma amiga socióloga esclarecida que me explicou estas questões deste tipo de trabalho de campo, desde o Bourdieu, o Latour, como é que isto é feito, esta ideia de ir apanhar os rituais que nós próprios nos apercebemos, de desmascarar a linguagem, os interstícios do funcionamento das instituições aqui da justiça, e, portanto, este livro tem essa função, mostra-nos isso, mas mostra-nos mais do que isso, como é evidente. O livro debruça-se essencialmente sobre duas áreas essenciais do mundo da justiça. Não preocupando-se se fazem bem ou mal justiça, parece-me a mim, embora na parte do direito de família há uma grande empatia, parece-me. Aliás, eu acho que também no crime também há empatia com os envolvidos. No sentido em que eles, como observadores participantes, digamos, não é que façam uma análise pormenorizada do trabalho que é desenvolvido, eles fazem uma descrição pormenorizada do trabalho e dos rituais, das pessoas, por exemplo, na família. Família, no fundo, é uma área extremamente violenta. Curiosamente, às vezes as pessoas não têm noção de que família ser tão violento é mais violento muitas vezes que direito criminal. Porque na família há as vítimas, nomeadamente as crianças
os menores, levantam questões dilacerantes. E não tiveram tanto em processos em que tivessem advogados, eu, como é evidente, não participo nesses processos. Sei lá, participei uma vez num processo popular educativo, uma questão, mas é muito raro haver advogados, porque as pessoas, em geral, não têm meios económicos. Há uma parte em que o advogado não entra ainda, porque é só o Ministério Público que está a andar com esses processos, mas é muito interessante porque, no fundo, a conclusão a que chegam, de alguma maneira, é que nesta área da justiça o tribunal funciona. Na parte de família, o tribunal consegue ir dando resposta a estes casos que eles contam, da Júlia e do Ivo, e tal. Isto é, procuram mostrar, os tribunais, de facto, em geral, em família, têm de ter uma das inteligências do tribunal, porque depois eu sempre defendi que os tribunais de família, os juízes nem deviam ser licenciados em Direito, ou não precisavam ser licenciados em Direito. Os juízes de família deviam ter outras formações. Não é obrigatório, devem ter uma formação em Direito, mas não, quer dizer, 5 anos de Direito para ser juiz de família não me parece o essencial. Parece-me que, sempre defendi isto, muita gente não concordará com certeza, mas acho que sim, acho que em família, porquê? É preciso, de facto, conhecer as regras do direito e da aplicação do direito, naturalmente, mas isso pode-se tirar num ano, pode-se tirar em 6 meses, pode-se dar uma formação jurídica, mas exige muitos outros conhecimentos que os juízes de família até têm e que vão adquirindo, de psicologia, das interações familiares. São coisas que não se aprende na Faculdade de Direito. Em Direito não se aprende nada disto. Aprendem-se as normas, é a vida, é a especial sensibilidade da maior parte dos magistrados de família que os leva a adquirirem aquilo que, no fundo, vem a ser um certo bom senso, uma inteligência das situações para resolver os problemas. Porque as questões não são estritamente jurídicas, nem podem ser resolvidas só pela questão do jurídico. Eles contam, por exemplo, aquele caso do juiz que vem cá para fora e mete o pai e a filha a conversarem para ver se entendem um bocado, que no fundo a criarem espaços de diálogo que não existem no exterior. Porquê? Porque nós sabemos que hoje em dia, sobretudo em certos níveis sociais, mas em geral, há uma grande desestruturação das famílias. E, portanto, muitas vezes o espaço do diálogo, da mediação. Não há pessoas mais velhas. Eu, por exemplo, no meu escritório, aparecem muitas vezes pessoas para se divorciarem e que eu digo-lhes, mas não falaram ainda, não tem uma pessoa mais velha, um tio, um primo afastado, com quem tenham ambos confiança e com quem pudessem discutir estes problemas e que pudessem tentar arranjar uma mediação, digamos. Não há. Muitas vezes as pessoas hoje em dia já não têm pessoas sábias, pessoas mais velhas, pessoas mais experientes que lhes possam ajudar a construir as pontes onde lhes faltam os conhecimentos para isso. E, portanto, muitas vezes os tribunais fazem essa função. Os tribunais de família fazem muita mediação em si. Fazem muito colar zonas que estão descoladas ou que estão a arrebentar e que essa função é apreciada, é apercebida pelos antropólogos e que, no fundo, de alguma forma, o louvam, ou dizem que é bom, que é positivo, dão uma noção de que consegue cumprir as suas funções. O tribunal consegue cumprir as suas funções, porque os magistrados têm uma visão do seu próprio trabalho que, por exemplo, aquela procuradora que vem uma recomendação da Direção-Geral de Serviços Prisionais mais, digamos, mais repressiva ou mais interventiva do Estado, porque isto depois são questões, de facto, extremamente complexas, porque a dimensão de onde o Estado deve intervir ou não deve intervir dentro das famílias é uma never-ending story, porque se for de menos, corre-se o risco dos maltratos, dos abusos, das crianças de repente até morrerem ou haverem... Mas se for demais também não é muito bom, porque nada substitui... É um bocadinho violento dizer isto, nada substitui o amor. Mas o amor é a cola das relações. É aquilo que liga mais as pessoas. E o amor aos filhos e dos filhos aos pais é algo que tem uma relação, que tem uma força enorme. Aos filhos e aos pais, sejam adotivos ou não sejam adotivos. Não estou sequer a pôr essa questão. Estou a pôr a questão quando o Estado entra dentro da estrutura familiar em nome da proteção de certos valores ou das crianças, de certos interesses, pode
estar a mover-se ou pode criar consequências inesperadas ou inopinadas. Porque, por exemplo, muitas vezes há acusações de que há lobbies das técnicas da segurança social para tirar as crianças à família natural, que é uma família desestruturada, é uma família, são pobres, são drogados, um teve este passado assim, depois está na construção, depois tem uns pescados, mas são as vidas que têm direito a viver as suas vidas. E não é por as pessoas serem pobres ou serem menos, ou serem mais limitadas, que não têm direito a ter filhos e a cuidar e a educar os filhos. Portanto, há aqui como é que eu ia dizer? É um território, digamos, é um território para vocês, tão claramente, é um território onde mais umas tribos andam, em que, de facto, é preciso pensar muito bem até onde é que se pode fazer, porque se há negligência dos serviços, são acusados porque não intervieram e deixaram aquilo chegar a um ponto irremediável. Mas também há excessiva intervenção, aquele jovem não precisava de ter vindo já a parar a uma instância repressiva. Não precisava de contactar com o Estado nessa faceta. Se calhar podia ter havido, dentro das escolas, uma das coisas que é aqui referidas, que é interessante, é que, por exemplo, essa procuradora no Tribunal de Família diz: bom, isto agora vem aqui muitos casos parar que não deveriam. As escolas chamam logo a polícia e inicia-se um processo. E porquê? Se calhar porque há uma redução do pessoal auxiliar nas escolas. E como há uma redução do pessoal auxiliar nas escolas, isto passa logo para o escalão seguinte. Em vez de se ter resolvido como antigamente se calhar se resolveria, ou como se devia resolver. Não é antigamente, não há nenhuma idade do ouro, como todos sabemos. É um mito a idade do ouro. Portanto, não há idades do ouro. Mas, de qualquer maneira, há essa noção que eles transmitem e que se vai percebendo. Portanto, é muito, muito interessante. É muito, para mim, foi uma... Como digo, primeiro foi um choque porque achei tudo evidente, mas depois não é nada evidente porque de repente estamos a olhar para mim, estamos a olhar para nós e estamos a reparar nos pormenores, como é que nos vestimos, ou como é que fazemos, ou como é que somos, como é que atuamos. Depois, também, eu não quero prolongar muito mais isto é no fundo como é que eu ia dizer, um pequeno voo de ave, não de rapina, sobre estas questões. Há outra engraçadíssima, que é o almoço de Natal. O Tribunal faz um almoço de Natal, que para nós é um convívio, é um fait divers, sem nenhuma... Mas é sensacional. O ambiente estava saturado. A vozeria das conversas preenchia o espaço e uma pequena multidão circulava por entre as mesas e as vitrinas da comida, colocadas numa das alas da grande sala de refeições, criando uma atmosfera caótica que tornava os diálogos difíceis e o trabalho etnográfico exigente. Isto é, eles estavam ali, não estavam a almoçar com a malta, nem a conversar, não estavam a fazer um trabalho etnográfico. Tem imensa graça, porque é assim, mas nós não nos é natural. Para eles, de facto, é assim. Não estão com a bata a observar. Depois, lá vai para... Ele diz assim: de prato na mão, procurei um sítio para me sentar e arrefeiçoar. Um recanto mais sossegado, junto a alguns magistrados, pareceu-me um bom lugar. Numa das extremidades da mesa, corrida que acompanhava a parede ao fundo da sala e em torno do qual se juntaram todo o caso. Depois discutimos... Isto é muito interessante, estes menores. Depois é a área do crime. Na área do crime, porque depois foram para o Tribunal Criminal, e eu não vou alongar muito mais, também é muito interessante a forma como criam as relações e como observam as salas, o trabalho, as relações entre juiz e Ministério Público, aquela informalidade, porque estão lá dentro juntos, entram juntos. É uma coisa, por exemplo, para os advogados é um bocadinho estranha, porque nós tendemos a achar que não devia haver tanta informalidade ou relações tão próximas entre a acusação e a decisão, porque nós estamos na defesa e devia haver maior igualdade de armas e para nós aquilo que é uma grande informalidade entre advogados às vezes é designado por uma promiscuidade. Pronto, pondo em termos para chocar um bocadinho também, senão era suave demais. E, portanto, é um facto que é assim visto por eles, quando observam que... E de quem é que fala mais? Falam, de facto, dos juízes, da forma como conduzem o interrogatório. É engraçadíssimo aqueles indivíduos... Bem, é engraçadíssimo, é a miséria, não é? Porque são os desgraçados de uns drogados que depois se dedicam a assaltar homeless. Portanto, eles vão roubar os sem-abrigos, aos quais roubam para aí um cascol e... Não já não lembro o que é. Não é uma pastilha elástica, se fosse uma pastilha elástica era um cascol e mais uma tralhas quaisquer. O argumento era estavam à procura de cobre. É isso que eu vou dizer. Pois, exatamente. Mas que depois vêm dizer, não, nós íamos à procura de cobre. Cobre é das coisas do roubar. Mas iam à procura de cobre e, de facto, o juiz, ou o Ministério Público, já não me lembro qual deles, pergunta-lhes, mas vocês levavam algum instrumento para cortar o cobre? Não, isso depois logo se via lá no lugar. É mais ou menos assim. Quer dizer, não estava muito bem estruturado, o alibi não estava muito bem estruturado. Quer dizer, e não têm a noção, eu costumo sempre dizer às pessoas, que as pessoas pensam...
que às vezes são muito espertas, que em geral os juízes então nos coletivos criminais não são estúpidos, quer dizer, aquilo que as pessoas vão para lá contar as histórias, eles percebem mais ou menos o que se está a passar. Percebem? Podem não acertar em todas, mas mais ou menos percebem as coisas, não são desprovidos. E, portanto, eles contam algumas dessas coisas, os rituais dos advogados, o advogado, as testemunhas abonatórias, um bocado irrelevantes, como se referem, os juízes não fazem perguntas, depois a hipótese de uma contradita, é engraçado, é um episódio sobre o qual se debruçam um pouco. E, portanto, basicamente, eles fazem, de facto, um bom retrato, com imagens que são em movimento, mas que são fatias da realidade, que, para mim, que passo a vida nos tribunais, primeiro me espantaram e depois me agradaram, no sentido em que depois cá está esta coisa toda, cá está isto. Eu nunca tinha visto, de facto, que nós éramos uma tribo que funcionava com estas regras e tal. Agora já passei e tal e já entro sempre nas salas de audiência assim. Que é a única maneira de poder reagir aos conhecimentos que adquiri. E pronto, é tudo o que eu queria dizer. Gostei muito do vosso trabalho. Bom, obrigado. Obrigado, Francisco. Bom, eu vou abrir a conversa primeiro aos autores, como é óbvio, e depois a quem mais quiser. Uma das coisas que gostei no vosso livro foi esta noção de que, dentro das regras formais da justiça, do funcionamento, dos horários, de tudo o que é preciso formalizar, escrever, cumprir, funciona muito um sistema informal. Isto é, estas relações que falava agora ao Francisco, e um bocado também o bom senso, ou as relações pessoais, as emoções que se têm na decisão. Como antropólogos encontraram, vou perguntar primeiro ao Daniel, encontraram alguma dificuldade nisso, isto é, a justiça como objeto de estudo, ao revelar-se assim mais informal talvez do que estavam à espera, é um problema ou não? Boa tarde a todos. Obrigado, em primeiro lugar, ao Rui e ao Francisco por terem aceitado moderar e comentar este trabalho. E agradeço também à Fundação e às pessoas da Fundação que apoiaram esta edição. E não posso deixar de endereçar também um agradecimento a algumas das pessoas dos tribunais que nós aqui retratámos e que estão aqui presentes. Agradecimento por terem vindo, mas também um agradecimento às outras que não puderam comparecer, mas colaboraram nesta investigação. Havia muita coisa que foi dita pelo Francisco Teixeira da Mota que eu até teria tendência a comentar, mas eu vou cingir-me para já à pergunta do Rui Cardoso Martins e dizer que não é propriamente um obstáculo. Eu acho que, vamos lá ver, desde os anos 60 ou desde os anos 70 que a antropologia deixa de ser uma coisa exclusivamente centrada naquilo que nós consideramos exótico. Ou, se quisermos, o exótico passou muito também para as nossas próprias sociedades, não é? Para quem está dentro do mundo do direito, o direito não será exótico, mas haverá outras parcelas, se calhar ali um pouco ao lado, o mundo financeiro, o mundo da medicina, que também tem o seu exotismo, são mundos desconhecidos. Portanto, esta ideia de fazer trabalhos de campo em instituições, que tem já uma tradição de décadas, no caso dos Estados Unidos, trabalho de campo etnográfico em instituições, serve precisamente também para nos apercebermos dessa realidade que é: as instituições têm sempre uma dimensão formal, um conjunto de regras, uma hierarquia, normas de funcionamento, mas isso acaba por corresponder a uma imagem mais imediata, naturalmente correta em certa medida, mas não completa das instituições. Se a ideia é ir fazer um trabalho de campo e acompanhar de perto o funcionamento das instituições, é inevitável tomarmos contacto com essa dimensão informal. Não é muito óbvio para nós, logo de início, o que é informal e o que é que não é. Reparem, a justiça é feita fundamentalmente, assenta fundamentalmente em documentos que são sucessivamente produzidos, um processo judicial,
é basicamente um aglomerado de documentos. E esses documentos testemunham ou atestam, digamos, a veracidade de uma série de questões que podem estar a ser discutidas. Portanto, este é o lado formal. Boa parte do trabalho que é feito dentro dos tribunais tem a ver com isto, produzir documentos, e documentos que de alguma maneira atestam situações reais. Só que, de facto, a produção de documentos implica uma série de procedimentos que podem, por vezes, não ser completamente respeitados, os documentos podem não traduzir exatamente o que se passou, e, portanto, há sempre um ligeiro desfazamento, mas quem está por dentro a contactar com o funcionamento acaba por, inevitavelmente, conhecer também o lado informal, que seria diferente se estivéssemos só a contactar, vamos lá, com o processo ou com as partes do processo. Não creio que isso tenha constituído uma dificuldade. É verdade que nem sempre é fácil fazer um trabalho de campo desta natureza dentro de instituições. Eu fiquei muito agradavelmente surpreendido com a abertura de ambos os tribunais. Julgo que depois também pode haver aspectos que os próprios investigadores trabalham durante a investigação para tornar mais fácil essa adesão, mas a verdade é que houve essa abertura. Portanto, essa abertura significa o acesso livre, naturalmente respeitando os deveres de não identificar as pessoas, etc. Para dar um retrato o mais completo possível do funcionamento dos tribunais. Portanto, não sei se respondi à pergunta, mas assim, à partida, acho que não há propriamente não há nenhum segredo, creio eu. E se calhar a reação dos tribunais também foi um pouco essa, quer dizer, tudo bem, percebemos a importância de se poder fazer um estudo e creio que é importante dar a ver ou dar a conhecer alguns aspectos da realidade dos tribunais que se calhar são menos conhecidos. Talvez não tanto para os profissionais do direito, mas para muitas outras pessoas que poderão ter um contacto também mais esporádico ou mesmo nenhum contacto com os tribunais. Não ficou surpreendido, já agora, voltando aqui aos nossos nativos, indígenas, às vezes tem-se a impressão que é como se chegássemos a uma tribo e aquelas pessoas tivessem que fazer o trabalho de 10 pessoas num dia. Isto é impressionante a quantidade de processos, de páginas, de decisões que são precisas de tomar e justificar, escrevendo nos acórdãos, em tudo, ou nas respostas. Não ficou surpreendido, enquanto antropólogo, com a quantidade gigantesca de trabalho, de horas, que é preciso dedicar a um caso que muitas vezes é apanhado de manhã? Porque, aliás, há um juiz que diz: eu antes até lia antes e depois tinha dificuldade em decidir porque já estava com ideias pré-concebidas. E, portanto, é mais fácil entrar nesta linha de montagem. Acha sinceramente que é possível trabalhar com tantos processos? Bem, não sei se serei a pessoa mais indicada para responder a essa pergunta, porque precisamente mas não como estou antropólogo dentro... vê... Não, o que eu vi, efetivamente, foi um esforço que as pessoas estavam a fazer e, em alguns casos, prolongando-se bastante para além do que seria um horário normal de trabalho, e que também se refletia no próprio trabalho de campo, no meu trabalho de campo, no nosso, porque nós estávamos os dois, não exatamente ao mesmo tempo, mas estávamos a viver situações parecidas. Refletia-se porque havia muita informação para ir processando, para ir registando, para ir escrevendo. Mas eu tenho alguma dificuldade em responder. Acho que provavelmente sim, se houvesse um pouco mais de... Se a carga fosse um pouco mais aliviada, poderia haver um pouco mais de disponibilidade para tratar dos processos. Eu acho que, relendo recentemente, não exatamente o livro, mas até os diários de campo que escrevi, houve uma coisa que me chamou a atenção e que não aparece aqui tão clara, nem aqui, nem num outro trabalho onde nós também falamos dos tribunais e que foi publicado há pouco tempo pela Fundação. Chamou-me a atenção o facto de, nestes tribunais, haver sempre uma noção de urgência, ou se calhar várias noções de urgência, porque
todas as coisas parecem ser urgentes e depois há urgências que passam por cima umas das outras. Quer dizer, para dar um exemplo muito concreto, no Tribunal de Família e Menores, os processos ditos urgentes são os processos de promoção e proteção, não sei se estarei aqui a cometer alguma incorreção, e que são processos que são identificados de uma forma muito simples. Têm uma capa branca, enquanto a maior parte dos processos tem depois uma capa de acordo com as cores de cada juiz. Os processos ditos urgentes são identificados dessa maneira. Portanto, urgente significa que tem que ser tratado prioritariamente. Agora, isto não significa que eles tenham que ser necessariamente os primeiros processos a ser tratados no dia, porque, entretanto, podem aparecer outras situações, e podem ser situações diversas, podem ser situações que estão de pessoas que chegam ao tribunal a pedir certidões de despachos para poderem, digamos, praticar determinados atos e que precisam de ser entregues dentro de um determinado prazo, precisam de ser entregues em mãos, porque se forem por correio já não chegam a tempo do ato em que estão a ser praticado, e, portanto, isto é uma outra urgência que se sobrepõe à primeira. E, portanto, há aqui várias camadas, e isto mostra também, reflete-se também numa disposição que as pessoas têm, que é, nós temos que concluir estes processos, temos que os resolver. Há sempre novos processos a chegar e, portanto, os processos têm que ser resolvidos. Muitas vezes com os elementos disponíveis, com os elementos de prova disponíveis, e, portanto, provavelmente, fazendo aqui uma apreciação um pouco de fora, se houvesse um bocadinho mais, se o trabalho fosse um pouco mais desafogado, poderia haver outro tipo de condições para executar e provavelmente não o levar para fora das horas normais de trabalho, e muitas vezes para o próprio fim de semana, não é? Nesse sentido, eu penso que sim. Isso acaba por refletir-se nas pessoas que estão à espera, às vezes, horas, Sim. muitas vezes para serem enviadas para casa, não é? Eu voltei a fazer crónica, neste caso para o Jornal de Notícias, e há uma juíza, que aliás, acho que parece uma excelente juíza, mas começa sempre as sessões explicando às pessoas porque é que está atrasada 1 hora ou 2 horas, e neste processo demora quase mais um quarto de hora a explicar porque devido a este, atrasei este e este. Enfim, e pelo meio temos as pessoas. O Ricardo esteve na parte mais delicada disto tudo, não é? Só para esclarecer, nós estivemos nos 2 tribunais. Nos 2 sempre, sim. Sempre, Os dois. em simultâneo nos 2 tribunais. Fizemos os primeiros 3 meses no de família e os outros 3 meses no criminal. Tiveram, portanto, o acesso, que aliás eu invejei, porque muitas vezes pedi para assistir, talvez não tenha feito da forma oficial, mas a questão de entrar na sala em que estão a ser as conferências de pais, ou portanto, as chamadas sessões fechadas. Isso foi um privilégio assistir, imagino, privilégio e também um susto às vezes, não é? Porque sente-se muitas vezes, naquilo que escreveram, o dilema de um juiz estar a tomar uma decisão que pode comprometer, resolver ou estragar a vida de uma criança. Como é que um antropólogo olha para esse momento crucial em que se tem que decidir, passo para o pai, mudo para a mãe, ou ao contrário, dou mais 3 meses, adio esta situação? Como é que se sentiram também como cidadãos, não só como estudiosos? Quer dizer, os processos são de facto delicados, não é? E aquilo que me chamou mais a atenção foi mesmo a sensibilidade que é necessária, e a sensibilidade às vezes até negocial, no meio de um turbilhão de emoções que estão a ser vividas pelos pais, sobretudo. As crianças geralmente não estão na sala nestes momentos. A sensibilidade e a capacidade negocial que é necessária ao magistrado ter para conseguir resolver estes processos, quando muitas vezes não há, e às vezes não há mesmo condições de conseguir chegar a um consenso. Portanto, eu aqui diria que, quer dizer, há parte muito da experiência de cada magistrado conseguir ter este tipo de capacidade. A certa altura, no tribunal de família, acabei por ser informado por parte do meu procurador, atenção, que isto é um tribunal que
exige algum tempo de adaptação. Portanto, ou seja, um procurador ou um magistrado que chega de novo a um tribunal de família pode se calhar não ter de imediato essa sensibilidade e, portanto, até os processos aí até pode haver alguma tentativa, sobretudo por parte dos procuradores, de não passar processos mais complicados a uma procuradora que acabou de chegar, por exemplo. Mas sim, de facto, são situações difíceis e que, para mim são situações que tornam, em termos de uma observação antropológica, o Tribunal de Família mais interessante, porque acabamos por ter um espelho da vida que o Tribunal Criminal não nos dá. Há uma série de há elementos emocionais, relacionais que estão ali em jogo. E isso torna o Tribunal também tudo o que acontece lá dentro mais informal. Ou seja, há uma informalidade enorme em todos estes processos. Isso é muito interessante de ver, porque se de facto os procedimentos, o protocolo fosse seguido, penso que nada funcionaria ali dentro, não é? Tipo, se fosse necessário seguir todos os passos tal como estão prescritos, se calhar as coisas não funcionariam de todo. E isso é interessante porque de facto torna o tribunal um espaço vivido e habitado por pessoas. A justiça tem sofrido uma informatização brutal, mas os computadores não resolvem nada disto, não é? Ou seja, no fundo trazem mais trabalho, às vezes até porque processam mais rapidamente uma série de informação que é necessária e ajudam muito nas secretarias os oficiais de justiça, mas depois o trabalho que é necessário ser feito pelas pessoas continua lá. Portanto, se temos mais processos trabalhados e mais rapidamente, eles chegam a um ponto onde acabam na secretária de alguém, de um magistrado, um procurador ou de um juiz que tem que os trabalhar, que tem que os ler, que tem que pensar sobre eles. E isto torna este trabalho difícil e parece-me a mim que foi esta a percepção que eu tive, cria algum sofrimento entre os magistrados, a incapacidade de dedicarem o tempo que sentem que era necessário a cada processo. Há uma urgência em resolver e a falta de tempo retira qualidade à decisão, muitas vezes, ou é esta a sensação. Eu não sei se retira qualidade, mas eles sentem que por vezes deveriam dar mais àquele processo e não têm tempo para isso. Portanto, há um fator um fator emocional por parte de quem trabalha também que é importante de ser considerado e de ser eu diria de ser mais acarinhado por quem pensa na gestão da justiça e na gestão dos tribunais, não é? Há outro aspecto, já agora, para não estarmos só a falar de Ministério Público e juízes, é os funcionários também que entram como pessoas, como pessoas que trabalham imenso. Eu fiquei particularmente tocado com aquela questão de, muitas vezes, terem que fazer de babysitting quando vêm, por exemplo, mães que vão ser interrogadas e não os puderam deixar. Aconteceu-me aqui um caso que foi dos mais tocantes a que assisti, que foi a mãe vinha detida para pôr sobre uns televisores que tinha pago com o cartão de outra pessoa, enfim, aquelas burlas. E a criança só queria estar com a mãe, a criança era muito pequenina, uma bebé de colo, e foi preciso um grande tato por parte não só dos guardas prisionais como da funcionária que veio para levar a criança a ver o rio, ver lá fora. E a certa altura a juíza deixou, a juíza ou o juiz, que a criança entrasse e diante do microfone onde a mãe ia depor sobre a sua vida, sobre o seu crime, ela pensou que estava na Operação de Triunfo e disse: quer cantar, quer cantar. E, enfim, foi das vezes em que senti mais que essa parte, essa maleabilidade que é preciso haver nas salas de tribunal, muitas vezes até em relação aos advogados, uma piada que se traz, o seu pegou uma gripe na semana anterior e coisas assim, são muito importantes. Mas, voltando à velha questão que se fala, da desconfiança enorme que os portugueses têm com a justiça, não há maneira a dar. É de facto, para mim, é uma coisa curiosa porque sinto ao mesmo tempo, ao ler as coisas, que os portugueses
não confio muito na justiça, há uma enorme desconfiança. E depois, entrando e vendo como as pessoas trabalham, eu acabo por sentir a mesma empatia que se transmite neste livro. E só para atalhar, acham que há, de facto, uma justiça para ricos e para pobres, para usar assim uma pergunta antiga? Acho que sim, mas isso não tem a ver necessariamente com o que se passa dentro dos tribunais, creio eu. Eu penso que o acesso aos advogados não será o mesmo para ricos e para pobres, não é? Porque, embora toda a gente tenha o direito a um advogado, uma coisa são os chamados defensores oficiosos que estão até nas salas dos tribunais à espera de serem chamados, muitas vezes advogados até em princípio de carreira, porque eu acho que os advogados, a partir de uma certa altura, se calhar deixam de estar muito interessados nisso. Os defensores oficiosos, os patronos dos menores, no caso do Tribunal de Família e Menores. E, portanto, e outra coisa são advogados, alguns até bastante prestigiados, que depois também aparecem nas salas de audiência e que evidentemente são, imagino, não entramos muito por aí, cujo trabalho é bem pago, não é? E, portanto, uma defesa, a defesa por parte de quem é erguido, ou por parte de quem tem um interesse relacionado com o menor, poderá depender necessariamente disso. Mas não creio que do tribunal haja digamos, um tratamento diferente, não é? Eu acho que, evidentemente, que um processo onde haja uma intervenção maior de advogados é provavelmente um processo que vai dar mais trabalho a quem tem que o julgar, vai dar mais trabalho também ao Ministério Público que tem que sustentar uma acusação, mas evidentemente que o Tribunal estará lá para isso. É o que me ocorre dizer neste momento, não é? Não creio que haja... Os processos também são diferentes, muitas vezes no criminal, os processos que encontramos em casos, por exemplo, mais mediáticos, e que muitas vezes apontam a figuras públicas, não é? Banqueiros, políticos, que também não é o mesmo tipo de processos que encontramos sobre pessoas em situações mais desfavorecidas da vida, que geralmente são até processos mais simples e mais fáceis de resolver. Só para acrescentar, havia uma coisa que eu tinha a ver com o que tinha sido dito pelo Rui, que eu queria também comentar, que é essa ideia de que existe efetivamente uma percepção de que a justiça não funciona bem, de que a justiça está cronicamente atrasada, não é? E obviamente que esta não é uma discussão na qual nós procuremos entrar aqui com este trabalho, mas eu julgo que o interesse, talvez, do nosso contributo, e não estamos sozinhos, porque eu acho que também o tipo de trabalho que o Francisco faz, o tipo de trabalho que o Rui faz, apontam nesse sentido, é de dar um pouco a conhecer como é que funciona a justiça. Porque às vezes podemos ter uma percepção de que é devido uma determinada resposta deve ser imediata quando ela não tem que ser imediata, não é? Isso é os tribunais procuram, na medida do possível, fazer essa pedagogia, instruir as pessoas de que, tudo bem, puseram um requerimento, mas o requerimento tem que ser devidamente apreciado, não é suposto estar já a haver uma resposta a esse requerimento ou aquilo que se requereu passar imediatamente a efetivo. E, portanto, há aqui uma tentativa de ensinar, educar as pessoas para aquilo que são as temporalidades da justiça. Portanto, eu julgo que uma parte das impressões que existem podem relevar de algum desconhecimento também do funcionamento da justiça, porque efetivamente eu acho que os tribunais procuram dar resposta aos processos, executá-los em tempo útil, cumprir os prazos, velar pelo bom cumprimento dos prazos, etc. Depois temos o aspecto dos processos mais mediáticos, não é, que chamam muita atenção, e são vários, não é? Mas que provavelmente também não são bons exemplos, porque são processos, por vezes,
os chamados processos complexos, com muitos arguídos, com grande intervenção dos advogados, que evidentemente também reúnem muitas provas, reúnem muitas testemunhas, e, portanto, esses também são processos que demoram o seu tempo a julgar. Mas não é necessariamente, não tem que ser necessariamente assim em todos os casos, não é? E os casos que nós escolhemos não têm essa característica, quer dizer, muitos deles são casos simples até de julgar, não é? Portanto, há uma possibilidade de olhar para a justiça também de uma outra maneira e perceber, bom, em muitas situações os casos são resolvidos. É capaz de haver aqui quase duas realidades diferentes, uma em que a comunicação social, com fugas ou sem fugas, com notícias bem dadas ou mal dadas, interfere diretamente no juízo, nos acontecimentos, nas próprias sessões, não é? Sim. E enfim, mas isso é uma discussão diferente da que vem neste livro, que procura ser um retrato honesto. Acho que a palavra, acho que é uma boa palavra, nem sempre se usa. Às vezes usa-se de maneira como se fosse uma palavra demasiado simplória, mas não é. Sobre o que se passa aqui nesta zona, que concentrou tantas pessoas e tantas instituições. Eu acho que podemos abrir, não sei se o Francisco quer dizer alguma coisa agora. Eu queria lembrar duas coisas que são interessantes também, que penso que também serão motivo de reflexão. Uma é um caso que é contado daquela mãe que já viveu institucionalizada, cresceu institucionalizada, e que vê o drama da filha ser institucionalizada. Isso agora vai acontecer à minha filha aquilo que aconteceu. Vão fazer, o Estado vai outra vez fazer-me viver este processo à minha filha, que eu já sei o que isto é. Isso é de um dramatismo, é de uma angústia imensa para quem conheça o que é de facto a institucionalização. E pronto, ela chora, Júlia chora inconsolável. Está preocupada e desgostosa com a situação. Diz que não é justo que Gaia esteja a viver institucionalizada tal como ela viveu. Isto tem uma força tremenda e levanta questões de enorme violência emocional quanto a isto. Outra questão, que é uma questão interessante, que aqui é levantada, aflorada, e que eu gostava de referir também, pode ser um tema de debate, é o problema da Santa Casa da Misericórdia ser o produtor e o avaliador do seu próprio trabalho. Isto é, os técnicos da Santa Casa da Misericórdia avaliam as situações das crianças que lhes estão entregues e da necessidade das crianças permanecerem ou não institucionalizadas. Dão pareceres e fazem relatórios sobre os seus próprios trabalhos. Sobre os seus próprios... Há aqui uma referência a isso. Eu nunca tive bem a noção da dimensão do que é que isso representa, mas de facto levanta aqui uma questão um bocadinho, não digo que se calhar será uma incompatibilidade de interesses, mas se calhar pode haver aqui qualquer coisa que pareceu um bocadinho perverso nesta, que vocês fazem aqui uma referência e tal. E era só estes dois aspectos que eu queria já agora trazer também para... Esses técnicos têm, aliás, um papel fundamental, não só nestes casos parentais, tem a ver, por exemplo, quando há agressões no casal ou acusações de violência doméstica. Tenho assistido muitos casos em que depois a decisão tem muito a ver com o que é que se passou no acompanhamento desses técnicos. Se o pai era violento, se não era violento, o que é que a criança dizia, não dizia, depois chama-se a criança ou adolescente. Enfim, isto é um tema velho como a civilização. Eu gostava de abrir o debate a quem estiver interessado em fazer alguma pergunta aqui aos nossos autores que fizeram este estudo. Ou dizer alguma coisa de relevante. Com certeza. Queria começar por saudar os autores. Eu já conheço o Daniel Seabra Lopes, um dos colegas de Centro de Investigação no ISEG. Acho que é muito... E a primeira coisa que eu queria assinalar é que me parece muito importante que o mundo do direito e o da justiça seja visto por pessoas fora desse mundo. Este mundo é um mundo demasiado cabalístico, demasiado fechado sobre si próprio e muitas vezes não vê coisas que estão ali mesmo à frente. E eu acho que o que eu pude já folhear do livro de facto evidencia exatamente isso. Por exemplo, com algumas coisas, e julgo que não estariam à espera que eu fosse dizer coisas assim muito, enfim, moles. Mas chamaria a atenção, por exemplo,
ao facto de um ponto que os nossos antropólogos armados de mochilas, lanternas e mais não sei o quê, repararam imediatamente, que é a circunstância de certos coletivos não gostarem que se recorra das suas decisões. E os próprios procuradores manifestarem, digamos, a necessidade de adotarem algum comportamento tático em relação a isto. Bom, eu acho que isto diz tudo. Diz tudo acerca dessa matéria. A que propósito é que um julgador não gosta que a sua decisão seja objeto de um recurso? Isto significa que não gosta de ser avaliado. E quando um avaliador não gosta de ser avaliado, está a pôr em causa a sua própria capacidade de avaliação. E isto vê-se quando se é de fora. Segundo, por exemplo, o Francisco Teixeira Mota já chamou a atenção, eu, por exemplo, acho que é inaceitável, do ponto de vista constitucional, que numa sala de audiências, primeiro, o acusador público esteja sentado num lugar superior ao meu como defensor. Isso era sinal amanhã nazi. O acusador público estava sentado ao lado do juiz. No fim do regime nazi, o procurador desceu lá de cima e veio sentar-se ao lado do acusador particular e do defensor do arguido. Essa ideia, que é uma ideia que não é para discutir aqui, mas que tem por detrás a teoria da equiparação das magistraturas, é uma ideia que tem de ser discutida até ao fim. Sem ter que defrontar a gritaria habitual, vinda sobretudo do Ministério Público. Quando se levanta esta questão, imediatamente nós somos acusados de estar a pretender pôr em causa a autonomia do Ministério Público. O Ministério Público não é a mesma coisa que um juiz. E não está ao mesmo nível do juiz. E não devia estar geograficamente falando. Terceiro ponto. O título. Com a devida vénia. Porquê? Esta expressão é repetida todos os dias nos tribunais. Porquê? Eu estive há 2 dias numa audiência parlamentar com membros de um órgão de soberania, deputados. Não passou pela cabeça de ninguém que se falasse com a devida vénia. Agora tem a palavra falantal, com a devida vénia, mas com a devida vénia porquê? Isto significa que nós mantemos dos tribunais aquela concepção autocrática que ainda hoje obriga o arguido a olhar de baixo para cima, quando está no tribunal, com uma tapeçaria mais ou menos coruscante, com uma cena da história de Portugal, Batalha de Ourique, outra coisa qualquer, e uns senhores que estão colocados num patamar acima. Eu acho que valia a pena, e vale a pena, sobretudo as pessoas que estão de fora do direito, pensarem um bocadinho sobre isto, porque não é apenas uma questão simbólica, é também uma questão de fundo. Quando se aceita que seja normal que se diga com a devida vénia em relação a um titular de um órgão de soberania, o titular de um órgão de soberania qualquer não tem mais dignidade social do que o mais modesto e humilde dos cidadãos esteja perante ele. E, todavia, esta frase só se ouve num dos órgãos de soberania. Por acaso, o único que não tem legitimidade democrática eletiva. Já pensaram nisso? Outro ponto. Custo da justiça. Eu julgo que mais do que aqueles pontos que foram referidos é o custo brutal das custas judiciais. O custo, repito, brutal das custas judiciais. Nós temos uma justiça brutalmente cara. E nós temos uma série de pessoas com responsabilidades de decisão que não sabem o que são as custas de um processo. Vão ao regulamento das custas processuais, veem o valor da causa e veem na folhinha, depois, na linha seguinte, a taxa de justiça. E, por exemplo, não sabem que cada vez que houver um incidente, uma reclamação ou um recurso, há uma nova taxa de justiça a ser paga. E que no final do processo não há uma taxa de justiça a ser paga. Às vezes há a soma de 4, 5, 6. E como nós temos uma lei do apoio judiciário que só isenta de custas quem vive debaixo das pontes, porque é contabilizado o rendimento da família, basta que alguém na família tenha um rendimento médio para saltar fora da forma de isenção, isto exclui da justiça, do acesso à justiça em termos de exercício de direitos, uma quantidade enorme de trabalhadores, de cidadãos. E com isto, tive aqui um lapso freudiano, que é o desafio que eu quero deixar aos investigadores, é que vão à justiça do trabalho. É que vão à justiça do trabalho. E vão à pré-justiça do trabalho. Ver quantas pessoas lesadas nos seus direitos desistem de ir defendê-los, não obstante o que está no artigo 20 da Constituição, quando se lhe diz o que é um custo provável de um processo. E, por fim, quanto à velocidade, peço imensa desculpa, são muitas coisas, mas, de facto, também o livro também é um desafio muito interessante. O problema da velocidade, nós temos uma justiça esquizofrénica, nessa matéria de velocidade. Nós temos uma justiça onde hoje a preocupação quase exclusiva é a da velocidade. A justiça laboral, designadamente no Tribunal de Trabalho de Lisboa, é um exemplo
não muito bonito disso mesmo, mas aqui ao lado temos o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, onde decisões na primeira instância demoram 9 e 10 anos. E os senhores não se esqueçam que é para ali que vão os recursos dos atos da administração. Quando nós pensamos porque é que sobretudo certos órgãos e certos serviços da administração pública ostentam uma arrogante violação da lei permanente, caso típico da Segurança Social. Um dos senhores que experimente pedir informações sobre a razão pela qual o pedido de reforma que fez está há 15 meses. Tente exercer o direito à informação, o sagrado direito à informação, sobre por que razão é que a sua pensão é de X e não de Y, e verá como esse direito é pura e simplesmente ignorado. Não tem resposta. Porquê? Porque a alternativa é ir meter uma ação especial de anulação de ato administrativo ou outra coisa qualquer e ter uma decisão, como eu há bem pouco tempo tive, 10 anos depois. Um cidadão que foi mandado trabalhar por uma daquelas ajudas médicas de verificação de incapacidade manda trabalhar os mortos, apesar de ter todas as incapacidades medicamente demonstradas, é-lhe negada a incapacidade, recorre, a deliberação é ilegal a vários níveis, a deliberação é de 28 ou 29 de março de 2007, a decisão que anula essa deliberação é de meados de março de 2017. O que é que a Segurança Social faz a seguir? Faz uma nova junta médica que produz uma decisão exatamente igual à anterior. E o que é que acontece ao cidadão? Quando se diz, vamos a isto, diz, doutor, peço desculpa, não vamos. Eu não aguento mais 10 anos. Nem sequer é do ponto de vista financeiro, eu não aguento do ponto de vista anímico mais 10 anos. Portanto, é muito interessante verificar como, para além dessa dinâmica, e de facto que é uma coisa que tem de ser discutida a sério, eu sou das pessoas que defendo com grande veemência que as pessoas devem ser julgadas e condenadas nos tribunais, não no Correio da Manhã TV. Para dizer direto, curto e grosso as coisas. As pessoas são julgadas nos tribunais. Saía porventura mais barato fecharem-se os tribunais todos, pelo menos os criminais, e fazerem-se os julgamentos na redação do Correio da Manhã TV. Mas não é assim. E, de facto, há uma pressão, há hoje um jogo duplamente perverso. Um é a questão do tempo da comunicação social, para ter audiências. É muito importante chegar primeiro. Agora até se chega antes das diligências judiciais. Já se lá está à porta, antes de chegarem o juiz de instrução, ou os procuradores, ou os inspectores da Polícia Judiciária. Ponto 1. E ponto 2, há um jogo igualmente perverso, que é o de, quando não se tem a certeza absoluta de se conseguir ganhar em campo, tentar ganhar na secretaria, fazendo julgar, condenar e sentenciar na praça pública, com completa destruição do princípio da presunção de inocência dos arguidos. E a gente deve defender isto, sobretudo quando não gosta dos arguidos. Ora, uma coisa que eu acho que tem passado nestes últimos tempos é que, em vez de ter posições de princípio sobre estas coisas, a gente acha bem quando não gosta do arguido. Acha bem vê-lo. Não gostamos do Dr. Miguel de Macedo e achamos bem ele ter vindo aqui ser a um interrogatório aqui no Campos da Justiça e, ao final do dia, estar a gravação vídeo e áudio a ser transmitida por uma televisão. Mas não é assim. Não pode ser assim. Como devem calcular, a pessoa em questão não merece propriamente grande simpatia minha, nem pessoal, nem política. Mas eu acho isto intolerável. Absolutamente intolerável. E é, de facto, alguma coisa que deve merecer de parte dos cidadãos todos, e em particular das pessoas que estão de fora do mundo da tribo, das tribos, uma reflexão sobre isso. Mas vão à Justiça do Trabalho, por favor. E, por outro lado, da próxima vez, comecem por se interrogar porque é que se fala em devida vénia quando se fala de tribunais. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Garcia Pereira. É, de facto, pouco tenho a dizer, não sei se querem responder. Eu estou completamente de acordo com o que acabei de... Portanto, este assunto é tão complexo, mas aqui, entretanto, também encontramos outro campo de trabalho, não é? Posso só dizer sobre o título? O título, de facto, o que se pretende com o título é que ele seja, se quisermos, um espelho do que se passa lá dentro. Portanto, é precisamente isso. Nós estamos a pedir licença para publicar o livro. Não tem intenção irónica nenhuma, ou tem? Eu li isto com alguma ironia, sinceramente. Não, sinceramente não. Quer dizer, é aquele tipo de frases que se ouve, de facto, cotidianamente num tribunal, seja de família, seja no criminal, mas também só conhecemos estes. E foi por essa razão que
Agora, se há alguma ironia, ela pode ser lida assim, mas aí eu... Mas eu concordo quando diz que há frases que ficam que na verdade, vêm de um tempo em que parece que já não fazem Exato. muito sentido. Eu há dias estive a consultar um processo de 1974-75, portanto, já em 75, o caso de um casal, Dina e Django, que mataram um taxista, enfim. E aparece muitas vezes em 75, para o meu grande espanto, a bem da nação, a expressão final dos relatórios policiais. Eu pensei que isso tinha sido anulado logo com a Revolução de 74, mas não, mantiveram-se palavras e expressões que associamos diretamente ao salazarismo, ao Estado Novo e mesmo à PIDE, não é? Porque portanto, imagino que sejam como estarmos muito habituados a dizer uma coisa e achamos normal, mas têm que ser ditas e têm que ser vistas por fora, concordo consigo. Não sei se... Um pequeno comentário, também para agradecer a intervenção do meu colega António Garcia Pereira. Eu acho que há uma coisa que é evidente neste nosso trabalho. A parte dos advogados, o trabalho dos advogados fica um pouco de fora. Porquê? Porque, na verdade, isto também tem a ver com uma investigação recente que nós fizemos chamada O Estado por Dentro, onde o objetivo fundamental era conhecer algumas instituições representativas do Estado, enfim, conhecer por dentro, não é? O funcionamento cotidiano. E evidentemente que isto diz respeito, no caso dos tribunais, em primeiro lugar, aos juízes, aos procuradores e aos respectivos funcionários administrativos. Toda a parte dos advogados, nós tivemos alguma preocupação em não perder completamente esse lado. Eu fui falar com alguns defensores oficiosos às salas dos tribunais. Tive a ocasião de trocar também algumas palavras com advogados durante os julgamentos, até para me apresentar e para enfim, dizer o que é que estava ali a fazer e porque eles tinham, obviamente, o dever de representar os interesses dos seus constituintes, mas é um contacto que evidentemente poderia ser mais aprofundado e ver a coisa do ponto de vista dos advogados. Mas deixo aqui esta nota. A intervenção do António sublinha muito, digamos, uma estrutura de poder com alguns elementos atávicos, como por exemplo esta expressão. Mas eu dá-me ideia que do lado dos magistrados, dá-me ideia, quer dizer, isto foram situações que eu também, algumas presenciei, eles não têm propriamente a ideia de que têm uma grande autoridade. Têm até por vezes a ideia de que cada vez menos existe esse respeito pela autoridade dos juízes. E aqui nós entraríamos um pouco nas tensões entre as diversas, entre os vários intervenientes num processo de julgamento. Tensões entre os juízes, em primeiro lugar, porque são eles que têm a autoridade na sala, e depois todas as partes, os seus representantes, que de alguma maneira questionam essa autoridade, procuram testar alguns dos limites. A parte entre o Ministério Público é também objeto de muita discussão. Evidentemente que, estando localizado nos mesmos tribunais, é muito difícil olhar para isto como sendo duas partes absolutamente independentes. No caso do Tribunal Familiar, também muito trabalho em conjunto que é feito, há até mesmo proximidade física entre os gabinetes, e claro que há uma construção de neutralidade que tem que ser feita aqui, dentro destas condições. Não é? Mas dá-me ideia que, quer dizer, eu não serei, se calhar, a pessoa indicada para me pronunciar sobre isto, porque o conhecimento que tenho é limitado. Mas é um pouco nesta base que se tem que funcionar. Quer dizer, os procuradores, os juízes não gostam que os procuradores recorram, mas um procurador não vai deixar de recorrer se achar que é isso que tem que fazer. E em muitos casos, em casos em que eu acompanhei e onde houve essa reação, os juízes também falavam disso como uma coisa mais ou menos natural. Há uma relação de colaboração onde vai se tornando natural esta ideia de poder haver posições diferentes sobre o mesmo assunto, porque no limite não é exatamente a mesma função. Mas, claro, a partilha do mesmo espaço levanta aqui questões que eu acho que serão objeto de outro género de discussão, mas neste momento é uma parte da realidade dos tribunais. A ver, o Ministério Público bastante
próximo, fisicamente próximo, e isso, obviamente, que tem também os seus reflexos no nosso texto. Usa o mesmo corredor, por exemplo, essa é uma velha. Usa os mesmos corredores, esse tipo de... Às vezes almoçam juntos, não é? Esse tipo de questões que também essa pode ser parte, eu nunca vi isso, por acaso. Não? Não. Quer dizer, assisti a almoços, mas não de pessoas que estivessem envolvidas no mesmo caso. Relações de amizade que depois, de repente, podem encontrar-se para almoçar. Isso nunca presenciei. Não tenho qualquer problema em dizer isso. E também acho que essas relações de proximidade, tanto quanto eu me tenha apercebido, destinavam-se, as informações que eram trocadas destinavam-se a, digamos, a antecipar eventuais questões que pudessem depois ser tratadas em sala ou pudessem exigir algum tratamento ou algum requerimento que eventualmente o procurador poderia já pensando nele, se fosse esse o caso. Independentemente depois, no decurso do julgamento, essa situação se vir a verificar ou não. Agora, discussões sobre a matéria de facto em discussão, isso penso que aí já entraríamos numa coisa mais delicada, não é? Mas no Tribunal de Família é muito mais comum haver posições próximas do que no Tribunal Criminal, obviamente. Que é o interesse da criança que está em jogo, não é? Mas isso é uma questão mais direta, mais afetiva, mais prática também. Não sei se alguém tem... Por acaso, eu peço-vos desculpa, eu não trouxe relógio e não sei que horas são. 8 menos 11. Como? 11 para as 8. Bom, então, se alguém quiser dizer... Faz favor. Não sei se está a falar. Portanto, era uma nota com uma pergunta e depois uma pergunta. A nota é a seguinte. No livro, eu não li o livro com muita atenção, mas já lhe dei uma vista de olhos. Apercebi-me, aliás, como penso que o Ricardo falou, colocam a questão da informalidade contrapondo-a com uma certa formalidade legal. Foi o que eu depreendi e é o que decorre das conclusões do livro. Ou seja, põe de certa forma a questão de uma contraposição entre uma informalidade, que é uma informalidade, pelos vistos, é positiva, e uma certa formalidade. A questão que eu ponho é a seguinte. Portanto, o que rege os tribunais é a lei processual, fundamentalmente a lei processual. É a lei processual penal, no caso penal, a lei processual civil, etc, etc. E aí, essa lei processual fixa as regras com caráter rígido. Do outro lado, temos a questão da informalidade que referiram. Aquilo que eu pergunto é o seguinte, entre essa formalidade legal e a informalidade que referiram, não detectaram, não se aperceberam de um conjunto de regras que vão sendo criadas no dia-a-dia dos tribunais, nas secretarias fundamentalmente, uma teia de regras que, a partir de certa altura, começam elas próprias a reger e a sustentar o funcionamento das secretarias e dos tribunais. Não só as relações entre os funcionários, mas também as relações entre os funcionários e os magistrados. Não se aperceberam da criação de umas regras que são, por assim dizer, um limbo, não é nem a lei processual, nem a informalidade tocure, mas umas regras que são quase que um direito costumeiro que faz a ligação de uma coisa à outra e, ao fim e ao cabo, é o suporte do funcionamento dos tribunais. Não se aperceberam da existência dessa que é de facto relevante? É a primeira questão. E eu posso especificar concretamente, se houver interesse nisso. A questão que eu queria fazer era uma questão que é a seguinte. Aperceberam-se, por acaso, da existência de uma justiça de género, ou seja, aperceberam-se efetivamente há ou não diferença entre a justiça executada por juízes mulheres e a justiça executada por juízes magistrados homens, sim ou não? Eram estas duas questões que eu queria. Bom. eu se calhar começo só por dizer que, de facto, há muita coisa que não está neste livro. Uma delas
é de facto o trabalho dos oficiais de justiça. Este livro foca, sobretudo, o trabalho feito em sala e feito pelos magistrados. E essa é uma falha do livro, porque nós não podíamos pôr cá tudo. Mas temos imensas observações feitas em secretarias, em secções de processo, onde de facto podemos observar um conjunto de práticas que eu não sei dizer se estão na lei processual ou não, mas algumas delas não estarão de certeza, como nós vimos, os registros escritos que se colocam em post-its, por exemplo, nas capas dos processos, a forma de organizar os processos nas estantes, a maneira como se sinalizam processos, alarmes, que chega o dia em que é necessário avançar o processo porque terminou o prazo. Portanto, a forma como os alarmes são colocados, tanto no computador como muitas vezes é possível ver manualmente. Portanto, há uma série de práticas próprias da Secretaria que, de facto, eu neste momento já não saberia descrevê-las, porque isto já fizemos a observação há largos meses, mas são de facto muitas regras, muitas. O Daniel, se calhar, lembra-se de algumas melhor do que eu. O uso dos chats, por exemplo. O dos chats, por exemplo, exatamente. Esse é um caso evidente. E ajuda, neste caso. Ajuda. Não, é evidente que eu acho que em qualquer contexto de trabalho existem, lá está, as normas formais que são criadas pela instituição, ou neste caso criadas até pelo direito, não é? Os códigos processuais, e depois há que adaptar isso à prática, pôr isso em prática com aquilo que são as condições disponíveis em cada contexto e que não são exatamente as mesmas. Não é? As condições aqui nestes dois tribunais não são as mesmas em qualquer tribunal do país. E, portanto, existem essas regras que nós podemos dizer informais, mas que são fundamentais para organizar o trabalho. E nós damos alguns exemplos dessas regras no nosso estudo sobre o Estado, que também está disponível no site da Fundação e é gratuito. Tem um capítulo sobre os tribunais, onde essa parte administrativa é focada. E eu penso que aqui também há uma menção a esse aspecto do acompanhamento das audiências por parte de quem está na Secretaria, não é? Toda a articulação que é necessária para que um julgamento funcione. Isso tem a ver com o conhecimento daquilo que são as condições do tribunal, os espaços dos tribunais, onde é que nós podemos resguardar pessoas que não querem ser confrontadas com arguídos. Há regras aqui que não podem estar propriamente escritas, portanto, mas existem e fazem parte da aprendizagem de quem chega ao tribunal e começa a trabalhar aí, não é? Mas eu diria que isto é em qualquer outro contexto. É quase uma das conclusões que qualquer etnografia, desde que tenha suficiente imersão no terreno, acaba por revelar. Não se pode dizer de antemão quais são as regras, mas quase certeza que vai sempre haver informalidade, coisas que não têm a ver exatamente com aquilo que está escrito ou que não têm a ver exatamente com aquilo que está dito, mas que é igualmente fundamental para perceber o funcionamento. Isto em relação à questão das regras. Portanto, percebemos, sim. Não sei se a sua pergunta tinha em mente uma espécie de normatividade oculta que estivesse a funcionar por trás dos tribunais e que fosse comum a vários tribunais. Isso não somos capazes de dizer, mas neste sentido de haver regras informais, sem dúvida. A questão do género, com grande pena minha, porque ontem foi o Dia da Mulher e se calhar também era interessante ter aqui alguma informação sobre isso, mas de facto, se tivesse sido um aspecto que nos tivesse chamado muita atenção, nós se calhar também teríamos refletido sobre ele no texto que publicámos. Assim de repente eu não consigo dizer que isso é uma coisa muito óbvia. Vem-me à memória algumas declarações de magistrados que dizem que as situações de desrespeito perante os magistrados, precisamente, situações de respeito que vêm das partes dos arguidos, têm mais ou menos a tendência a seguir a questão do género, não é? Ou seja, os elementos do sexo masculino têm mais facilidade em confrontar e até mesmo insultar ou ameaçar
um magistrado do sexo masculino e a mesma coisa em relação a elementos do sexo feminino, mas não é nada que nós tenhamos propriamente visto durante o tempo que estivemos lá. Isto também são as contingências do trabalho de campo. E, portanto, assim, de repente, eu não consigo dizer que o género seja, neste momento, relevante. Mas estamos aqui a esquecer um aspecto importante, é que é o seguinte: ele não tem muito a ver com o funcionamento dos tribunais, mas tem a ver com aquilo que é a lei. Os tribunais surgem para, de alguma maneira, avaliar situações que podem significar desrespeito à lei, violação da lei, e punir, se essas situações forem consideradas que existiram, punir essas situações. Ora, a lei, como todos nós sabemos, embora haja aqui um princípio de base que se quer igualitário, a lei provavelmente também é, ela própria, um reservatório de desigualdades. Mas isto é uma questão que ultrapassa o foro dos tribunais. Quando se falava há pouco se há uma justiça para ricos e para pobres, bom, provavelmente nós temos uma lei que tenderá a proteger mais classes que são as classes dominantes do que propriamente quem está mais desprotegido. E é quase uma inevitabilidade mesmo num Estado de Direito. E é também por essa razão que a lei está sempre a ser discutida noutras esferas, nomeadamente no Parlamento, e que se procura de alguma maneira ir corrigindo. Portanto, aí sim, eu penso que haverá sempre situações onde se procura combater desigualdades de género, etc. Mas a influência do género no dia-a-dia dos tribunais, bom, tenho alguma dificuldade em responder de pronto à pergunta e dizer que ela é marcante. Não sei o que é que o Ricardo acha. Diria que não. Diria que não é relevante de todo, pelo menos daquilo que me foi dado a ver. Agora, eu no Tribunal Criminal acompanhei um coletivo de 3 mulheres juízas. Portanto, não tenho termo comparativo. No Tribunal de Família acompanhei magistrados de ambos os géneros e não notei diferença a nível nem de qualidade da decisão, quer dizer, mas isso eu também não sou capaz de avaliar, mas não me pareceu que fosse relevante. Bom, não sei se alguém tem alguma coisa final para dizer que possa resolver os problemas da justiça, que começam, obviamente, com aquilo que acabámos de dizer, logo pelo custo das custas, como dizia Garcia Pereira muito bem. Não consigo esquecer a cara de alguns condenados quando percebem que além do que está estipulado ainda têm que pagar muito mais em custas, a estupefação, pessoas que não podem pagar muitas vezes, não é? Mas isso não compete aos tribunais, não é? Isso não é problema direto dos juízes nem nada disso. Alguém quer dizer alguma coisa final? Porque creio que sendo 8 horas e estando ainda aqui os nossos autores capazes e dispostos a assinar alguns livros que terão a delicadeza de levar convosco, e agradecendo à Fundação este amável convite, espero que tenha sido útil. Este livro será útil, faço o apelo para que pelo menos seja alargado um estudo deste género ao Tribunal do Trabalho. Como vemos, é uma das, como todos nós sabemos, é das partes mais importantes da vida de cada um, e é muitas vezes por aí que se quebra. Aliás, estamos neste momento a ver nos tribunais, como há sempre este atraso, as consequências dos anos da Troika e da brutalidade de desemprego que caiu em cima das pessoas e do dinheiro, que se refletiu nas famílias, na violência policial também, mas na violência familiar. E este, de facto, é um ótimo desafio que foi colocado aqui, que os antropólogos portugueses possam trabalhar também nessa vertente da justiça. Está tudo, mais ninguém, não é verdade? Já é tarde, é noite de tempestade, e agradeço muito a vossa presença. Espero que façam um bom trabalho, porque sem justiça não há justiça, sem justiça não há igualdade, não há liberdade, não há nada. Enfim, todos nós vamos fazendo o nosso trabalho e façam-no o melhor possível. E muito obrigado por tudo, mais uma vez. E ao Francisco também.